Se você clicou nesse vídeo, me desculpa, mas você não tem nenhum amigo. Ou você não tem nenhum amigo para te filmar e você acaba se filmando sozinho. Mas eu acho que isso, no caso, é uma coisa boa, porque você pode ser o diretor, o produtor, o ator principal e assim dá para decidir exatamente como vai ser o seu vídeo, sem ninguém dizendo o que é que você tem que fazer. Então eu vou te mostrar as técnicas que eu uso para me filmar sozinho e como você utilizar elas para ter vídeos mais interessantes, bonitos e cinematográficos. Mas calma que eu vou descomplicar esse assunto para que até você que está no início consiga fazer os seus vídeos, se filmar de uma forma mais fácil e rápida. Então vamos direto pro assunto. Se você não tinha nenhum amigo, agora você vai conhecer o seu novo melhor amigo chamado tripé. É ele que vai ajudar você a posicionar sua câmera, seu celular nos ângulos certos, para que você se filme sem a ajuda de ninguém. Essa é uma das primeiras dicas que eu dou para todo mundo que vem falar comigo sobre começar a gravar vídeos, né, ou fazer fotos também, é ter um bom tripé. Então, dependendo do tipo de vídeo que você faz, tem vários tipos de tripé que podem se adequar melhor à sua situação, à sua realidade. Tripés para quem já se grava de casa, tripés para quem vai para a rua gravar. Então tem que testar para ver qual que funciona melhor com a sua situação, porque tem uns que vão agregar e outros que talvez só te atrapalhem no final das contas. Mas o tripé precisa ser posicionado nos cantos certos para poder você ter imagens boas, ter vídeos legais, né? Não adianta só você deixar em qualquer canto, ele não vai fazer o trabalho por você. Ele vai ser o seu melhor amigo, mas é tipo como se ele fosse um amigo meio burro, assim, tu tem que pegar ele e colocar no canto adequado para ele poder fazer o trabalho certo. Ele vai só segurar a tua câmera. Agora a forma de posicionar ela, aí a gente já tá falando de questão de composição, é o nosso próximo ponto que a gente vai falar agora. Porque é só com a composição que a gente consegue de fato ter as imagens cinematográficas. E para isso a gente precisa seguir algumas regras, são as regras de composição. Como por exemplo a primeira, que é a regra dos terços, que nada mais é do que essa divisão com 4 linhas, né? 2 na horizontal, 2 na vertical. É muito comum, tem gente que até usa no celular, né? Mas também as câmeras profissionais a gente também consegue ativar essa grade e aí a gente se baseia através dessas linhas e das interseções, né, os pontos de encontro das linhas ali, para definir onde que vão estar posicionados os elementos do nosso vídeo. Então, por exemplo, uma forma que eu uso muito a regra dos terços é às vezes me posicionar ali nessa interseção ou na direita ou mais para a esquerda. E a gente cria essa composição diferente. Isso é muito utilizado no cinema, se você parar para prestar atenção, né? Próxima vez que você for ver aí o Netflix, dá uma olhada, que muitas vezes os filmes utilizam isso e fica muito bonito. Agora, uma outra regra de composição que eu particularmente acho muito bonito são os emolduramentos, ou as molduras que a gente consegue criar utilizando de algumas coisas no seu ambiente, né? Se você está fora de casa, se você está dentro de casa, você consegue usar de alguns objetos, algumas coisas que estão ali para poder criar esse tipo de emolduramento. Então, aqui eu tenho um exemplo no meu escritório de usar às vezes a própria estante que tem uma prateleira móvel aqui que eu tenho de metal para poder fazer isso. Mas também é muito comum quando você está num ambiente externo, por exemplo, numa praça onde tem umas árvores, você utilizar dos galhos ali, das folhas, para poder criar essa moldura de direcionar o olhar do espectador ali para a sua cena, né? Isso também fica muito bonito, é muito cinematográfico. E a última regra de composição que eu quero falar é sobre a centralidade, essas imagens mais centrais que a gente está acostumado, né? Como está essa minha imagem aqui no momento. Então é muito comum da gente ver porque elas trazem muito um direcionamento do olhar também, mas de uma forma um pouco mais intencional para chamar a atenção para uma fala, para a hora que você está se comunicando, quer passar uma mensagem um pouco mais séria. Só que também não basta só você colocar você no centro da imagem da sua câmera e simplesmente de qualquer canto você gravar, que aí vai achar que isso vai ficar legal. Porque tem muito erro que a galera comete no começo, principalmente quem está no início, né? Quando vai fazer essas imagens mais centralizadas. E isso tem ligação total com o nosso próximo ponto, que é o movimento. Aqui, como a gente está usando uma imagem parada, como você está se filmando, infelizmente a gente não tem a possibilidade daqueles movimentos de câmera, né? Então a gente tem que tentar trazer o máximo de movimento para o nosso vídeo estático, né? Eu sei que é um pouco complicado, mas por exemplo, uma das coisas que está trazendo interesse aqui na minha imagem agora nesse momento é que eu estou pegando aqui esse meu microfone, às vezes eu trago ele para cá, eu pego com a mão, né? Eu gesticulo. Então isso são pequenos movimentos que a gente paradinho consegue fazer, é o básico. Mas também tem algumas questões de cenário, de composição aqui da decoração, né, e tudo, que já vou falar disso também. Então aqui no movimento, o que importa no geral é você mostrar uma ação acontecendo e uma ação que se relacione de fato com o que você está falando, né? Também não adianta fazer um negócio nada a ver do que você está mostrando ou falando no seu vídeo, porque essas ações combinadas com as palavras que você está falando, tudo que é o conteúdo que você está trazendo, é o que vai trazer sensações, emoções, sentimentos à tona de quem está assistindo.
assistindo. E assim, basicamente é isso que o storytelling faz. Um outro jeito também é fazer nesse estilo de vlog, que é muito bom para quem tá sempre na rua ou para quem viaja muito e quer fazer conteúdo viajando ou algo do tipo. E assim, é muito interessante e traz muita dinamicidade esse formato. Por quê? Porque você fica vendo muito do cenário enquanto a pessoa tá andando. Então, basicamente é um entretenimento à parte, vai prendendo a atenção da pessoa. Falando em cenário, o próximo ponto desse vídeo é o cenário. Um cenário comunica muito sobre tudo que você tá falando no seu canal, nos seus vídeos e também sobre a sua identidade. Então, dependendo do que você está falando no vídeo, né, você pode ter um cenário adequado, mais para uma ocasião ou para outra. Então eu poderia aqui estar fazendo um vídeo de uma forma com uma imagem mais fechada do meu rosto, que não mostrasse tanto do meu cenário, que eu estivesse em pé, passando uma seriedade maior, passando ali uma autoridade, uma presença mais assim. Só que eu optei, por exemplo, por fazer esse vídeo de uma forma um pouco mais intimista, né, sentado aqui na minha cadeira, mostrando um pouco mais aqui do meu ambiente, para vocês se sentirem um pouquinho mais perto de onde eu tô, né? Então eu posicionei a minha câmera de um jeito e certos objetos também aqui ao organizar o cenário que tivesse direcionando a vista de vocês para mim, mesmo que vocês não percebam isso. Mas, por exemplo, todas essas linhas aqui, essa linha aqui do quadro branco, a gente tem aqui a linearidade da mesa, né? Tudo tá trazendo o olhar de vocês já para o centro do vídeo. Então tá trazendo meio que para cá, ó. Trazendo para mim. Além de que também tem essa linha aqui da prateleira que traz para cá, né? Continua. A gente tem duas luzes que estão trazendo a atenção para cá, trazendo essa luminosidade aqui, né? Que chama já a atenção para essa parte do vídeo. E também certas coisas que podem ter uma simbologia muito importante. Um dos meus propósitos com esse canal é ensinar o máximo de pessoas sobre a criação de conteúdo. Então, uma lousa aqui, ela representa muito mais do que algo para eu ter uma produtividade no dia a dia. Eu poderia não ter colocado ela no vídeo, até porque não tem muita coisa escrita que eu estava apagando ela. Mas ela é para mostrar essa questão da educação, da gente estar aprendendo. E aí, se eu não tivesse colocado ela em cena, eu não estaria ressaltando esse ponto indiretamente na mente de vocês, entendeu? Além de questões como eu gosto muito da coloração verde aqui, ó, das plantas que a gente consegue trazer, as luzes quentes também, e um pouquinho de cor no meio desse escritório um pouquinho cinza. Então esse tipo de coisa é um detalhe que as pessoas não percebem, mas que é o que fazem muitas vezes elas ficarem no vídeo, né? Uma pecinha ali no quebra-cabeça para a gente poder montar um vídeo com mais qualidade. Então é muito legal a gente gerar esse tipo de sentimento de emoção ali, mas tem um fator muito importante que 95% dos criadores deixam de lado, né? Ignoram um pouco, mas que eu acho muito importante, que é a roupa que você está vestindo. Então isso assim, eu de fato também sou uma pessoa que erro muito nisso, mas a nossa roupa, ela tem que trazer um pouco também da nossa personalidade e quebrar um pouquinho o padrão, né? A gente acaba vendo muita gente do audiovisual, muita gente que é criador de conteúdo que só usa preto, só usa branco, e às vezes a gente não consegue ser reconhecido, às vezes a gente não passa um pouco da nossa personalidade, um pouco da gente quem é, por conta disso, né? Pra quem não sabe também, antes de eu trabalhar com produção audiovisual, ser fotógrafo, filmmaker e criar conteúdo, eu era tatuador, então eu usava basicamente preto o dia inteiro porque você se sujava muito. Então não adiantava eu ter roupas muito claras, roupas coloridas, porque pela minha experiência eu sempre acabava sujando elas. Mas quando eu deixei de ser tatuador e comecei a explorar um pouco outras cores de roupa, né, abrir um pouco mais a paleta de cor do meu guarda-roupa, percebi que é muito interessante porque a gente realmente consegue transmitir um pouco de quem a gente é. Então eu percebi o quanto que aquilo agregava pro meu vídeo. Além dos tons terrosos, por exemplo, alguma cor que eu gosto muito é o verde. Então eu já tenho aqui algumas plantas, né, e as minhas luzes elas são laranjas porque o verde e o laranja são cores que combinam muito. Eu gosto particularmente muito dessa combinação, essa estética. Então, aos poucos eu tô aqui organizando meu escritório para eu poder trazer cada vez mais essa vibe. Eu gosto muito dessa sensação quente, desse sentimento caloroso, porque a gente aqui do Nordeste, a gente é brasileiro. Eu sou muito disso, de conexão com pessoas, e todo o propósito aqui do canal é da gente ter essa troca. Então, tudo isso traz mais sentimento, harmonia e estética no final para os seus vídeos. Então, só porque não tem ninguém para te filmar, você não precisa desistir do seu sonho de fazer os seus vídeos sozinho mesmo, pro YouTube, ou seja, para onde for. Eu sei que deve ser chato não ter nenhum amigo para te ajudar, mas eu espero que eu tenha ajudado a reacender aquela chama, aquela paixão que você tinha. Tenho certeza que agora você vai conseguir criar os seus vídeos, criar o seu canal no YouTube e seguir com esse sonho. Então, se você assistiu até aqui e tem um canal no YouTube, tá começando, comenta aqui pra gente poder fazer essa rede, essa troca aqui, onde as pessoas vão se seguindo e
se ajudando da forma que a gente consegue, beleza? Vamos se ajudar sempre. É nóis, tamo junto, boa criação para vocês.